Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125, Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuel Elias 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Daí o Trilegal Especial de abril. É mais que especial, é Trilegal Especial SUV. Só com as caminhonetes que todo mundo adora. Tem uma EcoSport. Tem também uma Honda WRV. E a rainha delas, a mais trilegal de todas, uma Range Rover Evoque de R$234 mil. E mais 20 prêmios de 5 mil. Trilegal Especial SUV. Pra uma vida muito mais Trilegal. Olá amigos, estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação, Canal 6 GSul TV. O programa vai ao ar todos os sábados às 20 horas e 30 minutos no Canal 6. Hoje estamos aqui na nossa bancada com à minha direita, Dr. Air Júnior, nosso convidado assíduo ao nosso programa. À minha esquerda, Dr. Aloísio Martins, outro convidado que está frequentemente aqui nos prestigiando e nos dando uma aula, uma belíssima aula de direito. E hoje nos prestigiando também, Dr. Cláudio Dávila, que também possui um programa no Canal 6, que também é denominado Comunicando Direito, né, doutor? Que é nas quintas e sextas-feiras, e hoje aqui participando da bancada, podendo nos auxiliar, nos ajudar e trazer um debate mais enriquecido. Então, como de praxe, no primeiro bloco sempre trazemos uma matéria que está em voga nos noticiários e não poderia ser diferente falarmos do que está acontecendo no STF, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em relação ao caso Lula. Em relação ao caso Lula, porque há um habeas corpus
que foi julgado, você que está assistindo ao sábado, foi julgado nesta quarta-feira. E aí há uma discussão com relação se esse habeas corpus teria admissibilidade no STF e se, além de ter admissibilidade, poderia então se manter a segregação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou manter-se, né, em liberdade até o seu trânsito julgado. Há correntes doutrinárias que entendem que a Constituição Federal prevalece neste caso e há outras que faz com que o Código de Processo Penal indique já que após a segunda instância da decisão que condenou o apenado seja automaticamente levado à prisão. Neste caso, vou trazer aqui a bancada para que os nossos debatedores tragam os seus conhecimentos jurídicos e você, nosso telespectador, possa acompanhar a este debate. Doutor Aloysio Martins, acha que está correto, após a segunda instância, manter o preso em liberdade ou já deve cumprir pena imediatamente? Eu acho que, primeiramente, convém esclarecer que a determinação de prisão depois da segunda instância, ela não seria automática, ela é uma possibilidade, ela não é ipsis literis, condenado, porque há muitos juízes que entendem que... Então, é uma faculdade, é uma possibilidade. Né? Claro que, via de regra, 80%, 90% dos casos, até para evitar o prolongamento dos recursos e evitar a impunidade. Em relação a esse aspecto, eu entendo que o artigo 5º da Constituição Federal, ele diz que presume-se a inocência do acusado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Acontece que a Constituição, ela não diz que ele deva ficar em liberdade durante todo esse tempo. Ou seja, há uma lacuna. E, na minha opinião, esse artigo 5º da Constituição, ele tem que ser relativizado, a sua interpretação. Ele tem que ser relativizado e examinado em conjunto com as demais normas. Porque a Constituição, por exemplo, ela proíbe, ela veda a má gestão pública, a improbidade, uma série de coisas. E, não sendo preso réu, está gerando a impunidade. E a Constituição não prega também a impunidade. Né? Bom, uma outra coisa que me faz acreditar que é de bom alvitre a condenação em segundo grau, porque nós tivemos há pouco tempo o caso daquele senador lá de Brasília, Luiz Estevam, se não me falha mal. Ele ficou 20 anos recorrendo em liberdade e só acabou sendo preso em 2016, quando o STF mudou o seu entendimento. Se não tivesse mudado aquele entendimento, ele não estaria preso até hoje. Ó, um outro aspecto que me faz entender que a prisão no segundo grau deve ser implementada, deve ser executada, porque se entender que essa presunção de inocência é absoluta, nós temos que reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão preventiva. Como é que se prende alguém preventivamente sem ele ter sido condenado? Então seria inconstitucional também. Mas aí não seria uma questão de uma interpretação de oferecer riscos à sociedade, oferecer riscos ao cumprimento da pena? O condenado em segunda instância, será que ele não oferece risco à sociedade se ele ficar impune ainda? Então, prender alguém sem sequer uma sentença condenatória, então seria também inconstitucional, porque é em função da presunção de inocência. E o artigo 312 do Código Penal diz que cabe a prisão temporária também. Teria que abolir também a prisão temporária. Então, agora uma coisa que também me preocupa é a seguinte: a prisão em segunda instância, na minha opinião, teria que ser não após o julgamento, após a confirmação da sentença no segundo grau. Porque nós temos primeiro a decisão do primeiro grau, e depois a sentença do segundo grau. Então, a possibilidade de prender seria depois da confirmação dessa sentença do primeiro grau. Porque pode, por exemplo, o primeiro grau absolver.
E o tribunal, o juiz pode ter acertado, e nós, operadores do direito, soubemos que muitos juízes erram no primeiro grau, ou o segundo grau também erra. O juiz não é infalível, nem o tribunal. Então, se, por exemplo, o juiz do primeiro grau acerta absolvendo o réu, aí o tribunal julga e condena. Ou seja, essa pessoa passou apenas por um juízo de valor. E aí vai ser preso nessa hipótese? Aí eu entendo que deveria ter 2 juízos de valor de condenação, tanto do primeiro grau quanto do segundo. Na hipótese de que o segundo grau reforme uma sentença absolutória, na minha opinião, aí deveria prevalecer a presunção de inocência. Mas haveria menos risco de um inocente cumprir pena sem necessidade, porque depois ele pode ser absolvido, porque teve só o juízo de valor do tribunal, não teve do primeiro grau, porque o primeiro grau absolveu. Doutor Cláudio Dávila, eu sei que o doutor é um exímio também especialista na área criminal, né, um ótimo advogado nessa área. O doutor concorda com relação a essa relativização da sentença, do trânsito do julgado, da presunção de inocência, quando há uma condenação no tribunal, a confirmação, pelo menos, o que o doutor Aloysio está afirmando é que se houver a confirmação de uma sentença condenatória no primeiro grau, como foi o caso do Lula. Aí, neste caso, já poderia haver a segregação da prisão do... Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Carmona, juntamente com o Dr. Air Júnior, bem como o Dr. Aloysio, para participar desse programa Comunicando Direito, que vai ao ar aos sábados sob o comando do Dr. Carmona. É uma satisfação estar aqui contribuindo para que essa bancada possa ter, então, levar aos telespectadores do Comunicando Direito aquelas ideias, aquelas informações. Dr. Carmona, a princípio, esse é um tema bastante polêmico. Atualmente, o que está ocorrendo com o Instituto da Lava Jato, há uma situação, uma insegurança jurídica para os operadores do direito, porque o STF, que é a última posição que fala sobre direito, ela está se balançando. Em 2016, essa posição que colocou, então, a prisão em segunda instância, ela foi 5-6. E o Gilmar Mendes foi um que votou a favor. Agora, segundo consta, ele já está com uma posição praticamente contrária. Por que será que ele mudou de posição? Praticamente contrário. Por que ele mudou de posição? Então, provavelmente, agora, a gente vai ver essa semana que provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai mudar essa posição por causa desse julgamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que ocorre? Os próprios a nossa classe da OAB está lá com um manifesto de milhões de assinaturas a favor do julgamento que não seja aplicado na condenação ou a aplicação da pena no segundo grau. Por outro lado, o Ministério Público, através da sua associação, o juiz, através da sua associação, também colocaram lá um manifesto a favor. Então, hoje, essa semana, a gente vai ver essa posição que realmente o STF está julgando, está trabalhando para o Lula ou não. Como diz o doutor Aloysio, para o senador Estevão, ela serviu e está lá na cadeia e está cumprindo pena. Se assim não fosse, até hoje tem recurso dele, né? Provavelmente ele levaria para a prescrição. Então agora, se o STF mudar essa posição, vai mudar essa posição especificamente para uma pessoa. E vai favorecer praticamente todos aqueles que forem julgados em segunda instância. Eu diria que vai abrir a porteira, a boiada toda vai passar. Mas, doutor, assim... A boiada vai passar. Há uma insegurança jurídica, porque o cliente, quando chega para nós lá no escritório, ele pergunta, minha situação, como é que vai estar? Hoje a gente não pode dizer. Olha, ontem era assim, hoje era assim, amanhã é assim. Eu não faço. Então, o nosso país ele é positivado, eu tenho certeza que deveria ser de uma maneira só. Porque assim, há uma segurança jurídica. A gente tem como orientar o cliente de uma forma correta, justa e com posição de tribunal.
Mas doutor, é a favor do cumprimento ou não? Eu sou a favor. De cumprir a pena após a confirmação do segundo grau. Eu sou a favor. Doutor Air, na verdade aí nós temos como o doutor Cláudio um manifesto muito grande de diversos colegas, e a própria OAB vem se posicionando a favor, né, do cumprimento da pena apenas após o trânsito julgado. Eu até entendo que a democracia ela tem esses dois lados, né? A questão de um posicionamento, né, a favor e um posicionamento contra. O que nós não podemos é ficar com essa insegurança ideológica, que é o que me parece, né? Mas, enfim, eu entendo que a democracia, ela nasce as leis, e as leis elas são feitas para cumprir. O que o doutor Air pode nos trazer aí de informações do seu posicionamento? Entende que ela tem que ser cumprida imediatamente, a prisão, ou apenas após o trânsito julgado? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite também do Dr. Felipe, né, estar compondo essa mesa aí, né, com os colegas advogados aí. E com relação ao meu posicionamento, eu entendo que o que deve prevalecer é o disposto na Constituição Federal, né? Nós temos lá um princípio basilar, né, que é o princípio da presunção de inocência. Nós não temos, em contrapartida, um princípio de presunção de culpabilidade. Isso foi se construindo ao longo do tempo, né? Na verdade é uma questão jurisprudencial e há um entendimento doutrinário. No entanto, no meu entendimento, não se sobrepõe, né, à nossa norma maior, né? Então eu entendo que em que pese haja situações específicas, né? Entendo muito bem o argumento do Dr. Aloysio no sentido da questão de recursos, de se permanecer recorrendo durante anos, né, de recursos infundados, recursos protelatórios. No entanto, eu entendo que deva prevalecer a Constituição e que esse entendimento só poderia ser modificado, né, se nós modificássemos a norma, né, sob pena de uma questão de insegurança jurídica, é o que eu verifico, porque uma hora o nosso Supremo Tribunal Federal entende de uma forma, né, em outro momento, em contrapartida, né, há um clamor social, há uma situação que está em voga, que é essa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e se voltam todas as atenções, e um dos ministros, vou modificar o meu posicionamento e vou rever, né? Eu entendo que, né, eles, claro, podem ao longo do tempo rever o seu posicionamento, né? No entanto, é o que está disposto na Constituição, né? A gente tem isso, eu sou extremo nesse sentido, né? Tenho esse posicionamento de que é o que está na lei, mas enquanto a gente não tiver essa modificação, né, ela não houver, não por um aspecto jurisprudencial, mas por um aspecto legal, né, se não houver essa modificação na Constituição, eu entendo que não se aplica. Eu acho válidos os argumentos do doutor Air, né, de que deve prevalecer a presunção de inocência, mas, como eu havia dito, essa presunção não pode ser absoluta. Após o julgamento da segunda instância, o réu já teve 2 exames de mérito dos fatos, toda a prova do contexto probatório, tanto no primeiro quanto no segundo grau. Ou seja, já tem duas sentenças condenando. Ainda essa presunção de inocência, então, vai prevalecer indefinidamente, principalmente considerando que os tribunais superiores, eles não examinam a prova. Pois é, doutor, mas aí que tá. Né, eu acho que tem 2 aspectos aí que a gente tem que analisar, no meu ponto de vista. Primeiro é o seguinte, vamos apenas sob o prisma constitucional. A Constituição fala que ninguém fará nada senão em virtude da lei. Ou seja, a lei estabelece o que tem que ser feito. A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 57, diz que há presunção de inocência e ninguém será preso até o trânsito julgado. O trânsito julgado, para aqueles que nos veem pela televisão, é a impossibilidade de recorrer. Ou seja, sem recursos nenhum. Então, se a própria Constituição Federal diz que não será feito nada senão em virtude da lei e que também há uma presunção de inocência e que tu não será preso sem antes haver o trânsito julgado,
por que há uma relativização dessa jurisprudencial? O STF ele é guardião da Constituição Federal, ou seja, ele tem que analisar sobre o aspecto constitucional. Ele tem que analisar se está na Constituição ou não está na Constituição. Mas por que mas não na legislação. Mas por que em 2016 ele mudou o posicionamento? Bom, aí eu acho que é um jogo de interesses. Aí foi isso que eu falei, uma questão ideológica. Eu não entendo que sobre o aspecto, sobre o prisma constitucional, que isso... o posicionamento de 2016 foi correto. Pelo contrário, eu entendo que em 2016 este posicionamento que foi feito, que até como o Dr. Cláudio Dávila falou, ele foi assim muito próximo o placar, né? Por que o ministro Gilmar Mendes está mudando de posição? Porque os processos lá do Rio estão atingindo os compadres dele. Mas é justamente por isso, doutora Luísa. É justamente por esses aspectos. Eu não sei se ele tem compadre, não, mas... Tem aquelas duas empresas de ônibus. É lamentável a situação, né? De fato, as empresas de ônibus. são críticas, são críticas pesadas, mas é o que acontece. E essa posição que vinha sendo de só cumprir a pena depois do ano, é que nós temos uma situação como hoje, o Maluf rouba 40, 50 anos, só agora com quase 90 que está sendo preso. Mas o doutor, o que tem a ver depois de 40, 50 anos, ele só poder cumprir pena agora, depois de velho? Quase morto. O Poder Judiciário, me desculpe, mas o Poder Judiciário não conseguiu julgar o processo dele a tempo, não é culpa para ele. Por causa dos recursos protelatórios. Mas é uma questão também, doutora Luísa, é uma questão de que a celeridade não é observada, né? Nós verificamos, eu entendo, né, até o seu posicionamento, no sentido de que se há impunidade, né, se prevalece recorrendo, e se vai adiando, né, aquele cumprimento da sentença, na verdade, da pena, né, através de recursos. No entanto, se nós observarmos pela questão de que o processo deveria ser célere, como a própria previsão constitucional diz, né, nós não teríamos esse tipo de situação, né? Então, é isso que eu entendo. Não adianta agora simplesmente porque há determinadas situações, porque a situação da Lava Jato, né, questão de crimes de colarinho branco, que são os que mais detêm recursos para permanecer ao longo do tempo recorrendo e protelando, né, o cumprimento da pena. Bom, né, mas a gente tem que se ater a Constituição, uma outra coisa nesse aspecto. O Brasil é um país que está na contramão da direção dos outros países. É um dos poucos países em que adota esse entendimento. Os Estados Unidos, no primeiro grau, já pode ser preso. Bom, vamos falar disso então no próximo bloco, sobre o nosso sistema judiciário do Brasil e da prescrição, do tempo de processo. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Artes Pedras, La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real, Stock Glass, Aluminalves. Trilegal! Olá amigos, uma boa noite. Estamos voltando mais uma vez com o programa Comunicando Direito, nosso segundo bloco de debates e fundamentos jurídicos. Em especial hoje, falando sobre o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutora Aloysio, nós sabemos aí que o sistema jurídico brasileiro, como vinha falando, é totalmente diferente da common law, né, americana. Mas a gente também não pode analisar sobre o prisma de que não existem prisões cautelares e também com o julgamento dessa magnitude, serão todos os presos soltos. Não será bem esse o panorama quando se votar apenas a condenação, após a condenação em trânsito julgado, a prisão do presidente. Diante dessa circunstância, o que o doutor vê com o panorama deste habeas corpus junto ao STF? Eu acho que a concessão do habeas corpus ao presidente Lula, ele vai abrir um precedente muito grave, né? E esse precedente vai abrir caminho para uma enxurrada de outras liberdades, né? Então,
como se diz, como se diz na gíria, vai abrir a porteira e a boiada toda vai passar. Aí não vai só os políticos da Lava Jato, vai assaltantes, enquanto não transitar em julgado, ele não vai poder ser recolhido. Quer dizer, e nesse meio tempo o criminoso continua praticando crimes. Agora, em relação a esse julgamento que vai ocorrer essa semana, nós estamos gravando aqui numa terça-feira, o julgamento é amanhã, na minha opinião, esse julgamento ele está indefinido. Está indefinido. Se conhece 5 votos numa posição e 5 outros ministros em posição divergente, em situação oposta. Tem o voto da ministra Rosa Weber, que ainda é uma incógnita. Mas, na minha opinião, a tendência dela é conceder o habeas corpus, porque em 2016 ela já era favorável à prisão após o trânsito em julgado. Agora, sinceramente, se for concedido esse habeas corpus e abrindo caminho para uma enxurrada de liberdades, como brasileiro, eu vou lamentar, porque a impunidade vai continuar e põe em risco a Lava Jato. Nós tivemos um mensalão que acreditávamos que ia diminuir a corrupção, e no início até parece que isso ia ocorrer. Aí depois mudaram a composição do Supremo, reduzir a pena de todo mundo pela metade, não tem mais ninguém preso, só tem lá o Marcos Valério preso, o resto está tudo solto. Então, e se abrir esse precedente muito grave, eu acho que a Lava Jato está em risco. A não ser que eu vi a entrevista do juiz Sérgio Moro, que ele disse que se o Supremo conceder o habeas corpus, há a possibilidade de regularizar essa situação através de uma emenda constitucional. Mas como brasileiro, eu simplesmente vou lamentar. Dr. Cláudio Dávila, o senhor concorda que então que a nossa Constituição Federal está desatualizada? Que é necessário uma emenda constitucional para mudar esse aspecto? A meu sentir, essa cláusula ela não pode ser mudada. O artigo 5º da Constituição, os constituintes eles já assim o impuseram, para mudar essa Constituição, só havendo uma nova constituinte para mudar qualquer artigo e inciso do artigo 5º. Então isso aí, por enquanto, está apaziguado, não tem como ser mudado através de uma emenda constitucional, e sim através de votações, através de uma constituinte, até porque é uma cláusula plétera, então ela é imutável, qualquer dispositivo do artigo 5º. Essa é uma posição. O Dr. Camões estava colocando uma situação de que ele é positivista sobre o que está na Constituição, e assim deve prevalecer a Constituição. Mas quem é que é competente para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional? O STF. O STF que fala por si, e os operadores do direito assim trabalham em cima daquelas posições, Não sou eu, não somos nós que vai dizer, mas o STF em 2016, ele já disse que é constitucional. Ele já disse que a prisão é constitucional. Por 6 votos assim. Por que revisar agora esse... Então, se eles já disseram que era constitucional, qualquer discussão hoje, para os positivistas, é a prisão, e tem que se curvar dentro de um país democrático. E é assim, não é? Como se fala um país democrático, quer dizer, a maioria vence, os vencidos devem acompanhar. Foi falado aqui na ministra Rosa Weber, na sua posição ela diz que ela é contrária, mas se curvou pela maioria, não é? Mas ela não abria mão do posicionamento dela pessoal, mas ela iria pela maioria porque respeita a maioria das decisões do tribunal. Então, até então, como o doutor Luiz falou, hoje o telespectador está ouvindo no sábado, nós estamos gravando na terça, quarta-feira, que seria amanhã, seria a posição. Então a gente não se sabe hoje, não tem como ter certeza de como vai sair essa posição. Agora, o que eu acho uma insegurança jurídica antes do Lula era constitucional, depois do Lula é inconstitucional. Então não pode haver esse tipo de procedimento de um julgamento pessoal, como diz a presidente, o tribunal se apequenar. E agora o pessoal está fazendo paródia sobre isso, está se apequenando. Então vamos ver essa decisão de amanhã para saber o que vai ser feito. Eu só lamento que ela é a última posição, não tem para quem recorrer. Não existe mais uma posição
para se recorrer. Se eles decidiram, está decidido. E aí houve esse precedente que o doutor Luiz falou. Esse julgamento, para mim, na opinião, é jogar uma moeda para cima, da cara ou colar. Mas o que importa é o que a ação, que eu acho que é importante esclarecer, que já foi decidido que existe essa possibilidade. Antes havia essa discussão de a possibilidade de existir o habeas corpus no STF ou não, né? A questão da admissibilidade dele. O habeas corpus ele é uma ação autônoma, né? É importante esclarecer a todos os telespectadores que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que se sentir prejudicado sob coação, sobre intimidação à sua liberdade pessoal, ela pode, né, buscar esse remédio processual, né, junto aos tribunais. O que está se discutindo realmente é uma questão constitucional, apesar de que já houve entendimento, um entendimento em 2016 que não é vinculante, né, doutores? É uma situação que, além de ter um placar muito apertado, ela não foi vinculante, ou seja, ela não formou súmula e também... A de 2016 teve repercussão geral. A de 2016, com repercussão geral. Pois é, mas enfim. Aí esse de agora não tem a repercussão geral, ela é individual. Mas abre o caminho. Abre o caminho para os pessoal entrar com habeas. Exatamente. Mas aí vai ter que haver um posicionamento nesse sentido, né? Mas não tem, se eles conceder o habeas agora, não tem sentido não julgar no mesmo sentido. Sim. Os demais. Que fique claro, o meu posicionamento ele é antes de 2016. Né? Nesse sentido, em que pese tenha sido, né, louvável esse entendimento, entretanto eu mantenho meu posicionamento de que isso aí seria necessário, né, como disse o doutor Cláudio, numa questão que se houvesse uma nova Assembleia Constituinte, né, e se modificasse nesse sentido. Agora nós temos o seguinte, foi adotado esse posicionamento em 2016, não faz 2 anos ainda. Por que agora alterar? E tecnicamente não houve também uma alteração significativa da composição do tribunal. Nesse aspecto, sim, mas será que não houve também? Os juízes mudam, né? Os juízes, ministros... Não pouco tempo, né? Não, mudam, não. A gente vê nossos julgados, o mesmo relator julgando... Revendo meu posicionamento. Revendo o posicionamento a qualquer momento. Então, é uma situação. E eu acho que aí há um precedente muito claro, que realmente como o Dr. Cláudio Dava falou, é uma situação de um ex-presidente. Eu acho que isso pesa, politicamente pesa. Não é só juridicamente, isso também politicamente pesa. Porque eu acho que ninguém quer ver um presidente, um ex-presidente do seu país preso. Eu acho que, do ponto de vista ético, acho que tem que ser esgotado realmente todas as questões, todos os seus argumentos jurídicos, para depois sim o cumprimento da pena. Por este aspecto, eu acho que pode levar o tribunal. Lá na França nós vimos lá, foi o Sarkozy que foi... Sarkozy. Bom, mas o que resulta isso em nível global é uma situação de calamidade, uma questão de corrupção muito grande, entendeu? E aqui não era grande? Aqui era enorme. Aqui era uma imensidão de corrupção. Olha, doutor, ela era sistêmica. A presidente, aquela que foi deposta e está presa, porque a assessora estava pedindo corrupção. Na China, lá na Ásia. Na Ásia. Está presa. Bem lembrado. O Fujimori. Na Ásia pode ter. Filha da Fujimori. Não, eu acho que o Brasil ele tem que se adequar ao resto do mundo. Não querer adotar o sistema dos Estados Unidos, etc., mas pelo menos vamos deixar meio parecido. Vamos diminuir essa impunidade. Mas a gente não a gente tem as nossas peculiaridades, nós temos a nossa própria legislação, a gente tem que respeitar. Agora, doutor Vítor, eu lhe pergunto, como acabar a impunidade sem botar os corruptos na cadeia? Nós temos que mudar a legislação. A legislação e o sistema carcerário. Sim. Aí eu acho que é uma outra situação. Sim, eu acho aí tem que nós temos que aparelhar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, né,
com melhor remuneração de juízes, servidores, magistrados. Com que recursos? Bom, mas isso aí nós temos que eleger as pessoas também corretamente. Porque o que acontece todos os anos são eleitos pessoas que, né, de má índole, né? Essa corrupção sistêmica que está aí, agora, essa semana que passou agora, nós estamos vendo as pessoas depredando hospitais por falta de atendimento médico. Aqui no Rio Grande do Sul, lá um paciente tocou fogo na recepção. Quer dizer, a saúde pública está um caos. Falta dinheiro para tudo em função do roubo desses corruptos. Não foi bem paciente, ele negou, né? Não, teve um vídeo que gravou. Só que ele estava de capacete, né? Mas identificaram ele que ele tinha estado lá e colocou fogo na recepção. Esteve com o filho, né? Lá no Nordeste, em Alagoas, nem era de tanta gravidade, também agrediram funcionário do hospital. Ou seja, o povo está sem saúde. O povo está morrendo à míngua. Doutor Aloysio, é justamente por isso, né, por essa questão de rever posicionamento, né, que nós vivemos esse quadro atual, é justamente por isso que a população, né, tem esse descrédito, não tem mais, porque antes o Poder Judiciário era uma das instituições mais confiáveis, né? Eu acho que ela continua sendo, mas pelo menos as instâncias inferiores. As superiores eu já não digo isso. Né? As instâncias inferiores essa opinião. O STF e STJ sempre teve uma questão política. Né? O STF julga de acordo com a conveniência. Nós tivemos o caso da desaposentação. Sim, desaposentação. Que tinha tudo para ser. Aí, mas vai quebrar a Previdência, etc. E tal. Então vamos negar a desaposentação. Ele julga de acordo com a conveniência. Bom, estamos aqui então terminando o segundo bloco. Gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio Dávila pela sua brilhante participação, por aqui nos contaminar com seus saberes jurídicos e convidá-lo, né, para as próximas vezes, se o doutor puder comparecer e prestigiar também o nosso programa, estaremos muito agradecidos, tá? Muito obrigado. O Dr. Cláudio Dávila vai se despedindo e nós já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa Comunicando o Direito. Comunicando o Direito. Apoio cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Hotel Fazenda Vale Real. Fone 54 32 87 11 25, Caxias do Sul. Stock Glass, Avenida João 23 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Aluminalves, esquadrias de alumínio, vidro temperado, soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuela Elias 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Trilegal! Caros telespectadores, estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Comunicando Direito. Como todos os programas, efetuamos aqui, nesse horário, as perguntas são direcionadas através do nosso e-mail comunicandodireito@gmail.com ou através do nosso Facebook Comunicando Direito. Aquele telespectador que deseja fazer uma pergunta, por favor, remeta aí o seu correio eletrônico e que assim que possível a gente vai respondendo na medida do possível dentro do nosso programa. Aqui nós temos algumas perguntas então enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira diz respeito que telespectador não identificado, se é possível vender um veículo e não receber o valor da venda e não conseguir recuperar o veículo. Doutor Aloysio, é possível isso? Vender o veículo, não receber e não recuperar nunca mais? É possível, bem possível até. Basta que seja vítima de estelionatários. Né? Se eu vender o meu veículo para ti e não receber, eu recupero. Porque eu sei onde é que ele vai estar o veículo. Isso é verdade. Vender para pessoa honesta até consegue buscar. Agora, via de regra, essas pessoas que compram um veículo através de cheque, um pagamento com depósito bancário com cheque sem fundos, etc. e tal, via de regra são estelionatários que em seguida já transferem esse veículo para terceiros. Né? Então, se a pessoa vendeu o veículo,
evidentemente você recebeu o dinheiro à vista, recebeu um cheque, uma ordem, um depósito em cheque, não compensa, etc. Tal. Se esse veículo ainda estiver em poder do estelionatário, se ele já não tiver repassado esse veículo e um terceiro de boa-fé adquiriu esse veículo, aí fica muito difícil, quase impossível, recuperar esse veículo. Porque aí entra a questão da boa-fé do terceiro. A pessoa chega lá com procuração da pessoa que vendeu. Não, na verdade, a vítima do golpe, ele contribuiu para isso, ou seja, ele otorgou total possibilidade de transferir poderes para transferir o veículo sem ter recebido. Então ele deu causa a essa situação. Então, se o veículo está ainda com o estelionatário, se ele conseguir, ele consegue uma liminar judicialmente, etc. Ou até a própria polícia pode, inclusive, apreender esse veículo, porque ele é objeto de crime. Agora, se ele já circulou e já está no nome de um terceiro de boa-fé, aí ele vai ter que amargar o seu prejuízo. Tem uma situação bem comum também, né, doutor Luiz, que é esses veículos que às vezes a pessoa adquire, financiado o veículo, não consegue pagar, e aí, para evitar de pagar as parcelas, né, doutora Air, o que ela faz? Ela quer vender rapidinho e acaba fazendo um negócio errado. E aí as pessoas acabam, o estelionatário é na emoção, né? Ele te pega na palavra, na verdade, né? Isso também é um problema que pode gerar um conflito depois, porque o carro financiado não pode ser transferido. Vai te gerar uma dor de cabeça tremenda. Ele não sendo transferido, vai ficar no teu nome. As infrações de trânsito vão vir no teu nome. E se aquela pessoa que adquiriu não pagar mais as parcelas, né, o débito vai ser cobrado também no nome. E além disso, o veículo é de propriedade do banco, né? Não é nem dele, né? Eu diria o seguinte, quem tem isso acontece com muita frequência. A pessoa tem dificuldade de pagar as prestações, acaba vendendo para o outro para que o outro fique encarregado de pagar as prestações. Então a pessoa tem um problema, não está conseguindo pagar as prestações. No momento que ele faz a entrega para que outro pague sem ter que ser uma pessoa inidônea, ele vai ter dois problemas. Ele vai ter o problema das prestações, vai para a SPC, Serasa, e não vai ter mais o veículo. E via de regra, essas pessoas que aceitam receber o veículo para pagar as prestações, eles levam esse carro para o interior, não pagam mais nada. As prestações, o banco tenta com busca e apreensão, não consegue localizar o veículo, e fica usando o veículo até virar sucata. E há uma questão que sempre existe o interesse econômico, né? Porque ele vai transferir para um terceiro para que continue pagando as prestações, mas ele vai ter uma vantagem financeira, ele vai querer tirar, de certa forma, o prejuízo, aquele valor que ele tenha adiantado ou de algumas parcelas, né? Então, o que ele faz? Ele vai receber esse valor, né? Ele vai buscar sempre, porque algumas instituições bancárias, há um tempo atrás, agora até não tenho esse dado, mas eles aceitavam para o abatimento do débito e não cobravam o excedente, não cobravam valor, né? Eles davam por quitada, né? Tu devolvia o veículo de forma amigável, utilizava aquele período que fez, né? Que foi o período que esteve sobre a posse, e depois encerrava aquele contrato, né? Evidentemente que ele ia ter prejuízos, ia ter, posterior, depois ele ia ter percalços aí com o banco depois para conseguir financiamento, que já tendo débito, né, negociando, não ele acaba outro financiamento, né? Certamente ele sucumbe, né, financeiramente, é a morte financeira, nunca mais. E não consegue mais, é um só e ponto. Vamos lá, então, uma outra pergunta aqui de direito do consumidor. O telespectador informa que foi até um shopping da capital fazer algumas compras, tendo deixado o veículo no estacionamento desse shopping. Ao retornar das compras, verificou que o para-choque do carro estava amassado, que alguém bateu no carro e fugiu, né? Foi até a administração do shopping perguntar sobre as imagens, que foi informado nesta administração que não tinha câmeras no local. E agora ele está perguntando de quem ele pode cobrar esse prejuízo. Doutor Air, quem é esse telespectador aqui pode cobrar de alguém esse prejuízo? Essa situação, né, é uma situação típica e se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, né? Essa questão de shopping center, né, a questão de
se há lojas lá, se vai realizar compras, enfim, é um contrato, né, perante o Código de Defesa do Consumidor, se entende como uma prestação de serviços, né, em que pese não haja a previsão legal nesse sentido, ali da questão de restituição da responsabilidade, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor, né, se tem a responsabilidade ali do prestador de serviços, né, então, ao longo do tempo foi se construindo com a jurisprudência aí, né, o entendimento de que a responsabilidade é, né, do estacionamento, do shopping center, porque geralmente, né, nesses shopping centers se tem uma empresa administradora de estacionamento, mas o valor é do shopping, né, então ele paga um valor para que o veículo permaneça no local, né, e pagando esse valor, o shopping, né, a responsabilidade do shopping, né, enfim, do estacionamento, do estabelecimento comercial que detenha, né, estacionamento. Então, ele pode buscar esse prejuízo até mesmo por a questão de, né, do dever de guarda ali do veículo enquanto estivesse ali. Até, né, porque está sendo havendo um contrato de prestação de serviço. Sim, uma prestação de serviço e se tem o dever de guarda, né, do local. Se não há imagens, enfim, a responsabilidade é do shopping, se havia câmeras próximas, se não havia, né, então ele pode perfeitamente, né, o telespectador pode buscar ressarcimento desse prejuízo junto ao shopping center. Evidentemente que de forma administrativa não vai conseguir, se vai de forma judicialmente buscar aí a reparação desse prejuízo. O problema que pode ocorrer a gente sabe que tem as pessoas desonestas. Pessoa tem o seu veículo abalroado fora dali. Sim, e vai ser utilizado. Bom, aí cabe ao shopping ter as filmagens mostrando que o veículo já entrou ali batido. Geralmente ali na cancela se tem a imagem faz a imagem da placa do veículo, da traseira e da dianteira do veículo quando acessa. Agora, essas empresas que fornecem o estacionamento, seja ele remunerado ou gratuito, eles procuram não entregar a imagem. Eu tive há uns 10, 15 anos atrás uma pessoa que teve um veículo, uma caminhonete diesel de 150 mil reais naquela época. Uma caminhonete que hoje vale 250, 0 quilômetro. Esse rapaz, ele era de Tavares, e lá ele não tinha seguro. E ele disse que lá não tem roubo, não tem nada. Violência, isso não existe lá. Aí então ele veio a Porto Alegre resolver um problema, ficou aqui hospedado no Hotel Deconto, e ele se hospedava ali, andava de táxi, fazia os trabalhos, as tarefas que ele tinha que fazer aqui, e só pegava o caminhonete para ir embora. Naquele dia, ele estava com a esposa e mais 2 vizinhas ou 3, e um táxi não ia caber todo mundo. Ele resolveu ir com a caminhonete no supermercado, no shopping. Meu Deus do céu. E foi lá e deixou a caminhonete, fez as compras. Quando chegou lá, cadê a caminhonete? Tinha desaparecido a caminhonete. Eu não sei se era uma Ranger, uma Hilux, era uma caminhonete... Sim, uma caminhonete top dessas. E aí nós imediatamente fomos pedir as imagens para provar que o veículo entrou lá e foi para saber, verificar na hora do curso, essas coisas. E aí disseram que não tinha mais a... Nunca tem as imagens incríveis nisso, não tinha. Chama a responsabilidade. Porque, claro que tinha imagem. Eles não queriam porque ela fazia prova contra eles. Bom, aí fizemos a ocorrência policial, etc e tal. E aí a sorte que ele estava acompanhado de 2 testemunhas que vieram lá de Tavares para fazer uma consulta médica em Porto Alegre. Se não fosse isso... Talvez ele nunca... Porque o shopping coloca em dúvida de que o carro foi roubado lá. Por que não foi furtado no outro local? Tu entrou lá... Claro que agora não existe esse hoje existe mas naquela época não existia. Não, naquela época não existia o TIC, era a cancela. E não era remunerado, inclusive. Se não tivesse aquelas 2 testemunhas, e ele teria perdido. Assim conseguimos ganhar a indenização do veículo. A recomendação sempre é essa, né? Nunca deixe o ticket dentro do veículo, porque às vezes esquece. Eu já cansei de esquecer, deixar o ticket dentro do veículo e lá buscar depois para fazer o pagamento. Mas independente porque de ser... Porque é a prova dele, né? Tá na mão dele. A questão de ser remunerado ou não remunerado é intrínseco, né? Porque, de certa forma, o shopping angaria clientes, né, com o estacionamento, né? É mais ou menos aquele, né, já que a gente gostou hoje de falar dos americanos, aí no park, no business, né? Sem estacionamento, sem negócio. Então, sem o estacionamento, certamente não teriam clientes. E aí, consequentemente, né, há uma remuneração direta, né, por esse serviço. Vamos a mais uma pergunta do telespectador não identificado. Ele pergunta se as novas regras
previstas na reforma trabalhista estão dando bom resultado e se estão satisfazendo tanto o empregado quanto ao empregador. Nossa, esse telespectador fez uma pergunta capciosa, hein? E aí? Essa situação aqui é uma polêmica. Nós podemos fazer um programa inteiro aqui. Doutor Aloysio. Na sua opinião, está satisfazendo ou não? Eu acho que Aos advogados eu sei que não está satisfazendo. Eu penso assim, resumidamente, que os empregadores vieram com uma bandeira que seria maravilhosa e que não está sendo bem isso, e aos empregados está sendo levantada uma bandeira que agora a reforma é uma mácula e que também não está sendo bem isso. Eu acho que não está sendo bom para ninguém essa reforma trabalhista. Está dando muito trabalho para os advogados e para os magistrados, né? E todos aqueles jurisdicionados que estão lá, porque é uma indefinição total. Essa, resumidamente, é o que eu penso, doutor Luiz. Eu entendo que ela tem muita coisa boa e outras não. Então, é porque realmente havia necessidade de uma adequação porque realmente nós temos que reconhecer isso como advogados. Havia muitos colegas que faziam pedidos totalmente descabidos, esdrúxulos até. E a reforma essa está coibindo isso. Tanto é que as reclamatórias que hoje estão sendo ajuizadas, elas são umas reclamatórias mais enxutas, com pedidos mais plausíveis. Não aqueles chute na lua, como se diz na gíria. Então, o profissional do direito, ele tem essa preocupação. Então, isso, na minha opinião, doutor, é uma... Não pode ser assim. Não, a gente sabe que o patrão lá deu um espirro lá a 10 metros dele, ele espirrou em mim, dando moral. Então, porque não tinha nenhuma consequência. Mas para isso a gente tinha sempre, nós sempre tivemos a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, tivemos a questão da litigância de má-fé, né, doutor? Se todo julgador aplicasse, né, e se aplicasse com acuidade, né, essa disposição aí, na verdade nós teríamos uma redução, né? Com relação à questão da reforma, eu vejo tanto, né, na mídia, né, na divulgação, eu vejo notícias que sempre trazem manchetes assim no sentido de que trabalhador é condenado porque pediu demais, né? Diminui o número de ações trabalhistas após a reforma. Eu sempre tenho visto isso e sempre atribuindo essa responsabilidade ao trabalhador. Porque sempre o trabalhador que pede demais, é o trabalhador que faz pedido infundado, né? E o empregador não recai nada. Nós temos também que analisar dos dois lados, tanto o empregador quanto o empregado. E o que eu vejo é que não há uma definição, conforme o doutor Felipe acabou de falar, não se tem uma definição e vai longe. Tem uma medida provisória que está para expirar agora. E também vai piorar, tende a piorar a situação. 23 de abril decai, né? Não foi voltada a medida provisória 808. Temos magistrados que aplicam a reforma, há outros que não aplicam, Então, a gente não sabe, hoje em dia nós temos o processo judicial eletrônico, não sabe em qual unidade jurisdicional vai o teu processo, para qual vara do trabalho vai ser distribuído, e a partir dali tu vai entender e vai ver qual o posicionamento do magistrado, e tu já vai, enquanto... Na verdade, isso é para ambos os lados, tanto para empregador quanto para empregado, para advogado do trabalhador quanto advogado patronal, Ele vai ter que pensar qual vai ser a próxima medida a ser tomada, o que eu vou fazer. Doutor Luiz, para completar, então. Uma outra coisa que me parece bastante salutar, a questão da verba de sucumbência. Porque, via de regra, o empregador, ele demitiu, vai procurar os teus direitos na Justiça do Trabalho. Agora ele vai procurar, mas vai ter a sucumbência, ou seja, além das multas do 467, do 477, também ainda mais a sucumbência. Quer dizer, então, o empregador vai pensar duas vezes em não pagar as verbas do trabalhador. Eu acho que o doutor Luiz tocou num ponto bem rapidamente, assim, até porque nós estamos quase estourando nosso tempo. Acho que a sucumbência, eu sempre levantei a bandeira que a sucumbência, ela tem que, inclusive, não participar dessa questão da assistência judicial gratuita. Tanto, eu sempre briguei, falei isso, desci com os comentários com os nossos colegas, na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho. A sucumbência é a verba remuneratória do advogado
que fez por merecer para ganhar ou para não fazer aquele outro ex-adverso não ganhar aquele determinado pedido. Então, este realmente é uma grande vitória que eu acho da Justiça do Trabalho teve, salutar, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Bom, com este pequeno comentário que eu fiz aqui, eu gostaria de me despedir do programa Comunicando Direito, no dia de hoje, é lógico, né? E agradecer a presença do doutor Aloísio, que está aqui à minha esquerda, doutor Air Júnior também está aqui à minha direita, falando então, da semana que vem estaremos aos sábados, às 20 horas e 30 minutos, agradecendo mais uma vez a você, telespectador, que nos assistiu até aqui. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125. Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuela Elias 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Daí o Trilegal Especial de abril. É mais que especial, é Trilegal Especial SUV, só com as caminhonetes que todo mundo adora. Tem uma EcoSport. Tem também uma Honda WRV. E a rainha delas, a mais trilegal de todas, uma Range Rover Evoque de R$234 mil. E mais 20 prêmios de 5 mil. Trilegal Especial SUV. Pra uma vida muito mais Trilegal.